O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder estar aqui nessa noite de quinta-feira para juntos celebrarmos a Eucaristia, para experimentar a grandeza desse amor de Deus que se derrama através dessa liturgia. Porque o Senhor vai nos alimentando com a sua palavra e vai nos fazendo compreender o que Ele espera de nós, qual deve ser a postura daquele que vive e acolhe a sua palavra, daquele que experimenta a grandeza do seu amor. Eu quero partilhar com você nessa noite de quinta-feira desta palavra que nos foi dado na liturgia da palavra, que vem reafirmar em nós o desejo e a misericórdia de Deus. Ele caminha conosco e Ele quer nos fazer entender todo o propósito para alcançarmos a felicidade. O ser humano se torna feliz quando ele entende o propósito de Deus na sua vida. Enquanto nós ficamos atrás dos nossos propósitos, enquanto nós gera dentro de nós a vida, a sua palavra, ela traz a nós vida. Uma vez que nós recebemos essa palavra, tudo que é morte em nós vai dando lugar à vida. Nós guardamos dentro de nós tantas experiências que são experiências de morte. Experiências que danificam nossa vida, experiências que tiram de nós a paz, experiências que geram dentro de nós tantas enfermidades, amargura, sentimentos que não fazem bem. São expressões de morte presente no coração do homem. E essas expressões de morte, elas existem porque o homem preferiu a palavra do homem do que a palavra de Deus. E quando nós preferimos a palavra do homem que a palavra de Deus, nós nos perdemos nessa palavra, porque a palavra do homem é vã, ela é imperfeita, ela é impura tantas vezes, e essa palavra, ela gera morte dentro de nós. Mas a única palavra que gera vida é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse hoje no Evangelho de João: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Como é bom poder escutar essa palavra, como é bom poder ter esse entendimento.
Porque muitas vezes nós estamos no caminho de morte, quando nós poderíamos estar no caminho de vida. E esse caminho de vida começa à medida em que nós tomamos a decisão em guardar dentro de nós a palavra de Deus. O evangelho de hoje nos questiona qual é a palavra que nós guardamos dentro de nós. São as nossas próprias palavras? São as palavras que vêm do coração dos homens? É a palavra que vem da filosofia ou talvez das inúmeras ciências? Só há no coração do homem lugar para esse tipo de palavra? E olha o que o Senhor está falando para nós hoje. Nós precisamos aprender a guardar a sua palavra, porque dela depende a vida, a nossa vida, a qualidade da nossa vida. Quando Jesus fala a esse respeito, ele está num grande embate. Nós estamos na última semana da quaresma, então as leituras do evangelho que serão proclamados na liturgia são os grandes embates de Jesus contra os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, todas as autoridades religiosas de Israel que se incomodavam com Jesus. Eles se incomodavam com a presença de Jesus, porque o desejo do Senhor era gerar vida no coração daqueles que estavam cheios de mortes. E quando Jesus fala a esse respeito, as autoridades de Israel, elas ficam completamente cheios de raiva de Jesus. E eles começam a confrontar, eles começam a discutir com Jesus. E à medida que eles vão discutindo, eles vão se perdendo, porque não há como reagir diante da palavra que vem da boca do próprio Deus. Não há fundamento nenhum que consiga derrubar a palavra. E quando não há fundamento, aí eles partem para a agressão. Quando falta fundamento, é assim que o homem age. Quando ele já não sabe mais o que dizer, quando não há mais argumento, aí ele parte para a violência. O evangelho de hoje termina dizendo: eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque simplesmente não quiseram acolher a palavra, não quiseram guardar essa palavra. Mas nessa noite, você que está acompanhando no YouTube, está acompanhando essa live no Facebook ou talvez no nosso Instagram, é o Senhor falando ao teu coração hoje, e ao mesmo tempo nos chamando a atenção. Como é que nós temos nos portado? Nós temos testemunhado essa palavra com nossa vida? Ou nós temos caminhado distante dessa palavra? Se guardas a minha palavra, jamais verá a morte. Se guardas a minha palavra, vai experimentar a vida, e a vida em plenitude. Vai ter qualidade no teu caminhar, vai ter bênção nos teus projetos, vai ter unção no teu falar, vai ter sabedoria nos teus empreendimentos. Então, queridos e queridas, o desejo que deve existir dentro de nós é: eu quero guardar essa palavra, a minha vida tem desejo da palavra. Por que caminhar na morte, se o Senhor quer nos dar a sua vida? Assim como Abraão, na primeira leitura de hoje, foi obediente a essa palavra. Foi obediente à palavra que saiu da boca de Deus. Abraão acreditou e Abraão teve vida. E Abraão gerou vida. Isso significa dizer, filho, filha, que a vida está em Deus. E quando nós nos ausentamos dele, nós só podemos experimentar outra coisa. Nós só podemos experimentar a morte. Mas o Senhor nos diz hoje na palavra: eu quero te dar a vida. E você? Você quer continuar no caminho da morte? Ou você recebe hoje? Ou você acolhe hoje essa palavra? Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha a bênção que Deus está fazendo chegar na tua casa hoje. E isso nos leva a fazer uma memória da nossa história. Quantos sinais de morte nós não identificamos hoje, não é verdade? Quantas experiências de morte nós vivemos dentro das nossas casas. O vício, por exemplo, é um sinal de morte, porque tira a vida, porque dispersa a vida, porque infringe essa condição tão plena que é a vida. A mentira, por exemplo, é um sinal forte de morte,
porque inibe a verdade, e a verdade produz vida. Existem tantos outros sinais de morte, a própria enfermidade, seja ela de que cunho for, são sinais de morte que nós experimentamos dentro do nosso caminhar. Mas quando o homem começa a ter ciência de que a plenitude da sua vida está no coração de Deus, ele começa a guardar a sua palavra. Imagine que quando a palavra de Deus ela entra em nossa vida, nós já não temos mais desejo dos sinais de morte. Nós já não temos mais desejo pela mentira. Nós já não temos mais desejo pela maldade. Quando a palavra de Deus entra dentro de nós, ela qualifica os nossos desejos. Nós já não somos mais escravos dos vícios. Nós já não estamos mais no sepulcro que a vida foi cavando, que o caminho, que a história foi cavando para nós. Se guardas a minha palavra, eu te darei vida em plenitude. Olha essa palavra profunda que vem da boca de Jesus para você nessa noite. Essa palavra que Ele está colocando nos teus lábios e no teu coração, para que você pronuncie agora dentro da sua casa: eu guardo, Senhor, a tua palavra, porque eu desejo que a minha família tenha vida. Diga isso, reze com essa palavra que o Senhor coloca nos teus lábios agora. Senhor, eu quero a tua palavra porque ela produz vida dentro aqui da minha casa, da minha família. Ela produz vida no meu relacionamento conjugal. Ela produz vida na educação dos nossos filhos. Senhor, eu quero a tua palavra porque ela nos educa. Essa palavra nos engrandece. Essa palavra, ela quebra com as correntes de morte que tentam nos laçar. A morte tenta laçar, o pecado tenta laçar, o inimigo tenta laçar. O inimigo tem desejo de que o homem viva, mas ele viva sem vida. Ele não tenha prazer pela sua vida. E hoje, de uma maneira tão clara, o Senhor está nos ensinando algo tão importante. É tão simples, mas é tão profundo ao mesmo tempo. É tão profundo ao mesmo tempo. Guarde no seu coração. Guarde essa palavra. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais verá a morte. Jamais verá a morte. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque essa palavra está gerando vida dentro de nós. Muitas pessoas nesse momento estão sendo tocadas por essa palavra. Muitas pessoas estão gerando no seu coração esse desejo de vida. Muitas pessoas estão recebendo essa ordem de Deus. Eu quero guardar a minha palavra. Eu me distanciei, Padre. A minha casa se distanciou. Nós fomos buscando outras coisas e de repente já não havia mais relação nenhuma com o Senhor. Nós estávamos no caminho, mas de repente foram acontecendo outras coisas, foram entrando em nossa vida e nós fomos preferindo elas do que a Deus. Nós fomos nos dispersando. E olha que nesse momento de quarentena, quantas coisas bonitas o Senhor tem falado ao coração do homem. Palavras que já existiam, mas que o homem não tinha tempo para escutar. E quantas vidas estão sendo transformadas, quantas famílias estão sendo recuperadas, quantas famílias estão voltando a ser família, porque a palavra de Deus nesse tempo tem mostrado inúmeras posturas erradas como família, inúmeros caminhos que não produzem vida para a nossa casa, nossa família. E eu penso que esse tempo tem gerado vida. Embora nós estejamos cheios de medo com o vírus lá fora, que é sinal de morte, né? O vírus é sinal de morte, mas a palavra é sinal de quê? É sinal de vida. O vírus está lá fora, você está dentro de casa. Dentro da tua casa não é o vírus que tem que habitar. Dentro da tua casa é a palavra que tem que ser guardada. Você precisa guardar a palavra. O que o Senhor diz? Porque aquele que guarda a palavra jamais verá a morte. Ou seja, não vai ser alcançado pelos sinais que tentam danificar a nossa história de vida. Nós louvamos o Senhor porque Ele nos abrasa
Nós louvamos o Senhor porque Ele nos consola. Você está recebendo agora o consolo de Deus. E você reza talvez como você nunca rezou. Olha que bonito. Nossas famílias, nossas casas, elas têm se transformado nesses últimos 20 dias em templos, em igrejas domésticas. Quantos testemunhos bonitos têm chegado até nós, de famílias que têm se reunido e têm rezado. Talvez aí na sua casa só você vinha para a igreja, mas desde que começou o isolamento, que toda a sua família participa da Santa Missa. É também um tempo de bênção, é um derramamento de graça. Nós não seremos mais os mesmos quando nós voltarmos às ruas. Nós não seremos mais os mesmos que entramos e nos trancamos dentro desse isolamento. Mas o Senhor está transformando, é um tempo necessário para nós. Deus está purificando, Deus está construindo, Deus está reconstruindo muitos vasos quebrados. Deus está reformando. Muitas pérolas que perderam seu brilho, o Senhor está devolvendo, o Senhor está limpando. Olha que bênção poder entrar na sua casa nessa noite e poder levar essa palavra à tua família, e poder falar ao teu coração, e poder tocar profundamente a tua alma. Nessa noite o Senhor está esvaziando-nos, e Ele está gerando esse desejo. Se guardas a minha palavra, viverás. Se guarda a minha palavra, não verás a morte. Obrigado, Senhor. Agradeça comigo nesse momento. Obrigado, Senhor, porque tua palavra me moveu. Obrigado, Senhor, porque tua palavra tirou todo abatimento. Obrigado, Senhor, porque eu estava com vendas nos olhos, mas essas vendas caíram. Eu estava buscando outras palavras. Eu tinha abandonado a tua, Senhor. E agora eu vejo quantas coisas ruins aconteceram, porque não era a tua palavra que me movia, eram outras palavras que geravam morte. Agradeça ao Senhor, porque Ele gerou vida em nós. Louvado seja, bendito seja. Senhor, essa palavra, ela veio tão profundo dentro de nós. Essa palavra despertou-nos a buscar agora. Eu sei que agora eu não posso mais caminhar sozinho, distante da tua palavra. Eu sei, Senhor, que eu não posso mais voltar a ser o que eu era antes. Deus renovou minha vida. Hoje eu sei que eu sou um filho, uma filha amada, um filho muito amado, uma filha muito amada, porque eu tenho essa palavra de vida dentro de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Vamos. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.